Muito bem, meus craques de todo o Brasil, mas nessas imagens de abertura aí, o que mais chama atenção é o óculos escuro de Valdir de Moraes. É brincadeira. Muito bem, meus craques, que prazer poder estar com vocês em nome de Volkswagen, de Brahma, de Casa Flora, Absolute Chivas, a nossa Unimed paulistana, a nossa Mafre. Um abraço a vocês da Mafre Seguros, é claro, é Mafre e Wizard. E é claro, o nosso lounge, sempre, hoje festivo, com muita gente, a gente pôde acompanhar aí, lotado, vocês que vêm acompanhando todos esses anos o Encontro de Craques, obrigado pelo carinho de vocês, sempre muito bem recebidos aí pelo Brilá, pela nossa chefe de cozinha, pela Arquitrama, pela Casa das Festas, pelo WTC Business Club, pelo Lorena, pelo House Café e, é claro, a revista Caras. Eu tenho um grande prazer de começar esse programa, porque hoje estamos cheios de assuntos, novidades e tal. Ontem a gente teve na inauguração da Academia do São Marcos, do Palestra Itália, do goleirão Marcos, e hoje um programa especialíssimo de goleiros. Porque, para mim, o goleiro, ele é o maior privilegiado do campo. Ele tem treinador específico, e aqui está Valdir Joaquim de Moraes, que foi quem institucionalizou a profissão de treinador de goleiros. Ele tem um uniforme diferente e ele realmente, só que aí ele pode ser herói e ao mesmo tempo pode ser vilão, Marcelo, na mesma partida. Mas enfim, estamos aqui com a nossa meta formada, o nosso Carlos, goleiro titular da seleção de 86, ele também vai fazer parte dessa bancada. Tá chegando aqui a São Paulo, veio de Campinas, Alex Miller. Não passa nada aqui nessa baliza, nessa meta. Não passa nada, né? É um privilégio estar ao lado de grandes esportistas e mesmo aqueles que são ex-jogadores nunca deixam de ser esportistas, né? O seu Valdir Joaquim de Moraes tem uma história maravilhosa dentro do esporte, dentro do futebol, é um precursor na arte de ensinar goleiros, de preparar goleiros, de desenvolver e fazer com que essa pessoa que você fala aqui é privilegiada evolua. Foi a partir de Valdir Joaquim de Moraes que os goleiros evoluíram muito no futebol brasileiro. Claro que cada um com o seu talento, com suas virtudes, com a sua qualidade, mas o seu Valdir deu um norte para o goleiro, né? Ele deu uma noção diferente e um status diferente para o goleiro de futebol. Então, é um grande prazer estar aqui. Você ainda não apresentou os outros convidados? Eu quero pedir uma boa noite especial, até hierarquicamente, para Valdir Joaquim de Moraes, onde nós estivemos lá na festa do Marcos, e depois fomos conversar e ouvir boas histórias lá no boteco do Toninho, no Jardim de Nápoles, ao lado do Milton Neves, do André Sanches, do Vanderlei Luxemburgo, de outros grandes amigos, o Raiola, enfim. Você lançou esse maldito cargo de treinador de goleiros. Por que o goleiro tem que ter privilégio? E eu soube ontem que era para ser você o goleiro titular de 66. A gente não tinha perdido aquela Copa. Boa noite, Valdir de Moraes. Boa noite, muito obrigado pelas palavras, pelo convite, pelas palavras, participar dessa mesa. Você falou com a palavra que o goleiro é maldito? Como? Eu falei, que maldita profissão é essa que você institucionalizou aqui, que o mundo inteiro agora tem? Treinador de goleiro. Que privilégio que eles têm que os outros não têm? É uma profissão, uma posição, como é que se diz? Maldita, iluminada por Deus. Falando. Nós consideramos o gol um templo que não deixamos ser violado. Essa é a nossa mentalidade. Está o Gilmar, está o Deola. Então não é maldito, ela é bem. O Yashin também falou isso uma época, hein? Então ele ouviu falar. Porque então é uma profissão bendita. É o privilégio de poucos. O equilíbrio que precisa ter. Então é uma profissão bendita, não é maldita. Só nós que somos goleiros que sabemos o que é isso, né, seu Valdir? Não tem dúvida. É verdade. É verdade. Seu Valdir, esse menino que está do teu lado esquerdo aí, ele foi treinado por você ou já chegou meio pronto? Não, ele foi treinado e na Copa do Mundo em 86. Eu já conheci o Gilmar quando ele era juvenil do Internacional. Ele veio jogar aqui, ele era pequenininho. E eu
Perdão. E na Copa do Mundo eu fui encarregado de dispensá-lo. Ele até ficou meio chateado comigo, mas eu tinha que dispensar. Mas foi tetracampeão em 94. Então, porque tinha qualidade, só que naquela oportunidade eu dei a preferência aos outros. Ele naquele banco de reservas, aliás, o Gilmar foi o primeiro a sair correndo para vibrar quando o apito final, quando o pênalti foi perdido. O Zete também, que foi treinado por você, estava na mesma seleção, no mesmo banco. A maioria dos que estão em atividade e que já passaram pela minha mão. Eu acho que eu fui o único que não foi treinado pelo... Se quiser, está em tempo ainda. Eu acho que fui o único. Mas eu sou do tempo de escola em que quem ficava por último, pior é que ia pro gol. Né? Depois é que acabou com isso. Né? Hoje tem escola para goleiro, tem o dia do goleiro, né, Beto? Tem o dia do goleiro. É a única posição no futebol que tem um dia próprio, né? 26 de abril. Se bem, viu, Marcelo, Beto, eu acho que já passou da hora dos clubes também evoluírem e desenvolverem outras preparações específicas, como, por que não, o treinador e centroavante. Eu acho que está precisando, ainda mais com essa ruindade que nós estamos vendo por aí, os caras conseguiram perder gols incríveis atrás de gols incríveis. Falta de base, falta de ensinamento na base, falta de fundamento. E aproveitando aqui a carona do Marcelo Duarte, aliás, já cumprimentando o Marcelo, para quem não sabe, já está na 25ª edição do Guia dos Curiosos. E você tem toda a razão, Alex Miller, eu concordo plenamente contigo, mas eu quero saber aqui do Marcelão se tem no Guia dos Curiosos alguma curiosidade sobre goleiros. Bom, então vamos contar do dia do goleiro, né, que é dia 26 de abril, por quê? Porque é justamente a data de aniversário do Manga, goleiro da Copa de 66. O Valdir deve ter convivido bastante com o Manga, né? Que tinha umas histórias que o Manga, ele gostava muito de futebol, mas gostava também de corrida de cavalo, né? E que às vezes ele perguntava para o repórter atrás, não era o resultado do jogo do adversário, eram os números da loteria, se já tinham saído os números da loteria. Que gostava de uma aposta, né? Eu trabalhei com ele na seleção. Quer dizer, joguei com ele na seleção, fui dispensado nessa seleção. Nesse lado eu não conheço, eu só sei que ele era um grande goleiro, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. Um pouquinho sem cabeça, mas um dos grandes goleiros. Deola, me diga uma coisa, você está com medo de tudo isso aí? Eu vi lá nas imagens que o nosso Zeca Maraston fez na abertura do programa, estava lá Valdir de Moraes, com aquele shape maravilhoso, óculos escuros, olhando para você e conversando com você. Mesmo com 80 anos de idade, o professor é incrível, não? Primeiro, boa noite a todos. Hoje era o dia que eu tinha que estar ali, sentadinho ali na plateia assistindo, porque com esses ex-goleiros que estão aqui, foram fantásticos e eu me espelhei muito nele. No seu Valdir não consegui assistir muito, mas o Gilmar eu vi muito jogar. Então hoje era o dia que eu tinha que estar ali, mas como eu estou aqui, me sinto muito feliz pelo convite, muito feliz. O Deola, o Gilmar que fez uma defesa em 86, ele foi campeão brasileiro pelo São Paulo. O São Paulo jogava com a América do Rio lá no Rio. A América naquela época tinha um time maravilhoso. E aí o goleirão Gilmar Rinaldi fez uma defesa histórica e milagrosa no Maracanã e acabou o São Paulo passando adiante, foi a final com o Guarani e segundo ele não foi pênalti no Zé Teodoro e o São Paulo foi campeão brasileiro. Gilmar, que prazer tê-lo aqui. O Gilmar que é sócio, o Marcelão está entrando, todo mundo já tem carteirinha aqui, só falta o Marcelo Duarte, nós vamos fazer uma carteirinha curiosa para você. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos, boa noite, seu Valdir, Deola, a todos os goleiros que estão assistindo. Eu acho que todo mundo é um pouco goleiro, porque a primeira posição que o menino quer jogar quando é pequeno é no gol, pela luva, pelo uniforme diferente, por ser uma posição destacada. E eu acho que a gente tem histórias aqui para contar a noite toda. É importante que a gente saiba uma coisa que você falou muito bem no início. Os goleiros se dividem antes e depois dos treinadores de goleiros no Brasil. O goleiro do Brasil, que foi uma época motivo, inclusive, de chacota, hoje é um motivo de respeito, porque o seu Valdir começou essa escola maravilhosa de treinamento e hoje o nosso goleiro é respeitado e muito procurado no exterior. Quer dizer, nós mudamos totalmente o nível de qualidade do goleiro. E eu concordo com a observação que talvez outras posições no futebol
devesse ter uma atenção especial, como aconteceu com o vôlei, por exemplo, que dividiu por partes os treinamentos especializados. E o goleiro teve uma evolução, o goleiro no Brasil hoje teve uma evolução fantástica, acho que graças ao seu Valdir, aos outros treinadores de goleiro, mas que ele que iniciou essa cultura de um ex-goleiro que conhece tudo da posição, que entende todos os problemas, as angústias, os desafios que passa um goleiro, poder transmitir, ensinar e preparar esses jovens que hoje estão dando show aí no Brasil todo. Eu tô com uma curiosidade enorme aqui e eu queria aproveitar. Você é curioso, hein, Marcelo? Mas goleiros de diferentes gerações, porque hoje a gente critica muito o centroavante, né? O Alex Miller falou ali que nunca se perdeu tanto gol. Agora, a média de altura do goleiro aumentou, né professor Valdir? Goleiro tá baixando agora. Não, mas será que não era o caso de aumentar o tamanho do gol também agora, já que aumentou a média dos goleiros, professor? Sacanagem. Isso já foi proposto, mas fica debaixo do gol, você vê o tamanho. Aumentar vai dar condição maior aos atacantes. Tem que melhorar a pontaria dos atacantes. Que a qualidade dos goleiros aumentou. Eu vou dizer uma coisa a você, já que você está falando do Guia dos Curiosos. Um goleiro que jogou em 76 pelo Palmeiras, o Bernardino, ele era reserva. Ele veio do Juventus e jogou, foi reserva do Leão em 76. Foi teu pupilo também. Ele tinha algum tipo de trauma, alguma coisa diferente, seu Valdir? Que ninguém sabia à época, não? Como assim? Eu não... O Bernardino? Não, que eu saiba, não. Não. Trabalhei com ele, não. Tá bom. Não, é que diziam à época que o Bernardino, ele tinha um começo de epilepsia. Então, ninguém sabia disso. E pouca gente, na verdade, sabia disso. E aí, mas mesmo assim, o Valdir Joaquim de Moraes treinou o Bernardino, que foi um grande goleiro. Eu me lembro de um jogo, não me lembro com agora, vindo à memória. Ele defendeu, ele deu uma ponte, a bola desviou, mas ela bateu nos pés dele, goleirão. Então ele estava com os braços estendidos e a bola bateu nos pés. Ele acabou, acho que foi contra o próprio Juventus, se não me engano. Mas enfim, é interessante. Estamos aqui sendo inspirados pelo Marcelão Duarte. Agora, a vida de goleiro no Palmeiras também não está sendo muito fácil, né, Deola? Você dizia que você está careca de saber que o time é limitado, mas é bom, que o elenco está absolutamente comprometido com tudo, mas, evidentemente, a gente pôde observar ontem na festa do Marcos, Valdir, que a política impera no Palmeiras e acaba pulverizando isso para o elenco. Então, o Valdir de Moraes, que é da comissão técnica também, eu quero ouvir de você, goleirão, porque eu acredito que se forças externas não interferissem tanto no Palmeiras, o Palmeiras tinha a chance de chegar entre os 4, 5 primeiros colocados no campeonato. O Palmeiras, há alguns anos, não consegue chegar no objetivo que sempre é traçado, sempre está ficando no meio do caminho, mas o Alex também acompanha quase que diariamente o Palmeiras e vê os nossos jogos também. Eu diria plenamente, todos os dias do Palmeiras. E a maioria dos jogos até que a gente empatou ou perdeu, a gente saiu na frente. Então, a gente vem fazendo bons jogos, só que no momento da partida a gente acaba, não sei se é desconcentrando ou alguma coisa, que os resultados acabam não acontecendo. Então, acho que esse é o maior problema nosso, é uma sequência de vitórias que a gente acaba não tendo, que acaba prejudicando o nosso desempenho. Se a gente tivesse... como os outros clubes, o Fluminense teve uma arrancada agora de 4 vitórias, 5 vitórias, o Corinthians no início do campeonato ganhou 6 jogos seguidos. Se a gente tiver uma sequência dessas, a gente consegue chegar no nível da Libertadores e tentar se manter ali. Inclusive, Deola, o Felipão, depois do jogo contra o América no Canindé, falou até sobre a necessidade, segundo a observação dele, de tentar contratar um profissional, um psicólogo ou alguém que mexa com essa área motivacional para tentar fazer com que os atletas se concentrem mais nos jogos, que não fiquem desatentos durante a partida, porque num lance parece que o pessoal tem uma pane mental, aparece um cara livre de marcação e acaba fazendo um gol.